as estratégias de gestão, da gestão em relação a esse problema gravíssimo da violência urbana e da política de segurança pública. A primeira coisa que a gente fez foi tentar compatibilizar áreas. Porque, na verdade, tem aqui policiais militares, policiais civis, e todo mundo sabe disso. Eram duas instituições que não dialogavam entre si. Cada um achava que seu papel era um e está acabado. Não tinha que dialogar com o outro. Tem que dialogar, tem que ser responsabilidade mútua. Afinal, quem paga é a sociedade, né? Tanto financeiramente, sustentando, como também para os efeitos de um rendimento que não seja o adequado, né? Vou repetir a palavra, o civilizado. Então, nós compatibilizamos áreas de responsabilidade. Cada área dessa, são 20 áreas, cada área dessa tem um delegado e um comandante da Polícia Militar responsável. Se percebe que metas não estão sendo atingidas, eu particularmente não tenho qualquer compromisso, se isso for um avanço, com nenhum deputado, com nenhum vereador, com nenhum dono de voto, com absolutamente ninguém. A quantidade de pessoas que se troca é muito alta. Se percebe que não vai bater meta, que não, isso está 2, 3, 4 meses, sai, põe outro, para ver se a gente recupera o controle sobre aquela área. E todo mundo sabe disso, porque isso é feito mensalmente, se acompanha com a presença, com a minha presença, inclusive, para que a gente possa analisar área a área. Uma articulação institucional com o Ministério Público e Poder Judiciário. Muitas vezes as pessoas acham segurança, o Dr. Godoy dizia isso aqui, é uma coisa simplesmente de polícia. Não é não. Não é absolutamente, sabe, somente coisa de polícia. Porque a polícia corre atrás do prejuízo e faz alguma prevenção. Agora, por exemplo, dentro do Roger, você tem lá 1.100 detentos. Mais da metade é preso provisório. Ou seja, não foi julgado ainda. E passa lá não sei quanto tempo. E tem que ser julgado, porque ninguém pode ficar preso sem. Afinal, aqui não é essa coisa do cara passar com prisão preventiva ou prisão, passar meses e meses preso. Isso não existe. E muito menos preso provisório. Está lá dentro. E a pessoa sai terrível de lá, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque está todo mundo amontoado. E não adianta exigir de um Estado como a Paraíba, que eu particularmente acho que detenção em presídio tinha que ser uma atividade federal. E que o país precisa assumir isso. Não pode jogar para um Estado como a Paraíba e dizer, te vira, ou então toma aí 15 milhões e bota mais 12 milhões para poder construir um presídio. Ninguém aguenta isso. Um Estado como o nosso, imagina os outros também, não aguentam isso. Então, é muito importante que a gente perceba isso. Você não pode pegar uma pessoa e passar 3 anos presa sem dar a ela o julgamento. Se for condenado, cumpre a pena. Agora, se não for, sai. Porque ninguém depois vai repor os 3 anos. Então, esse é um problema que nós temos, não é só na Paraíba, claro, mas esse é um problema que nós temos extremamente grave, que nos presídios, principalmente de segurança máxima, né? Mas a articulação, está aqui a doutora Rosane, que é promotora da mulher, mas conhece isso. A articulação com o Ministério Público e com o Poder Judiciário tem trazido bons frutos. Algumas áreas de integração de segurança pública são exemplo para que a gente possa, e vou mostrar alguns, para que a gente tenha avançado ao longo desses, né? A corregedoria, ela foi estabelecida, serve para conter excessos. Você ainda tem excessos aqui dentro, né? E acho sinceramente que nós nunca vamos deixar de ter 100%. Agora, observem, diminuiu bastante, porque hoje também as pessoas sabem, tem um processo de formação, de qualificação, sabe que se der a tapa não, sem ter direito a dar uma tapa, hoje em dia ou está filmado no celular, ou eu particularmente, eu vi um vídeo lá em Olho d'Água. Vi um vídeo lá de alguns policiais dando umas tapas lá, os caras lá de bicicleta, não tinha
Coisa desse tipo. Foram prender alguém, ficou lá com uma redor e tal, você deram tapa. Automaticamente, né, o secretário Cláudio Prandelweber afasta na hora, abre sindicâncias, não tem esse negócio. Né? Não tem esse negócio. Agora, é preciso lembrar que se for oficial, você só demite se for através do Tribunal de Justiça. Tem que passar pela Justiça para poder demitir. Se for praça, não. Tem que ter, evidentemente, todo o processo para poder estabelecer. Mas esses casos são hoje muito menores do que eram há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos. Quem trabalha nessa área, Domingos, eu acho que concorda com isso, hoje você tem um temor e tem a qualificação, que hoje é muito maior dos profissionais que trabalham em segurança. Você tem uma qualificação diferenciada, até mesmo porque há 30 anos atrás o que você resolvia era briga de bêbado, tapa não sei aonde, era assim, né? Hoje em dia, uma menor discussão, o cara puxa um revólver. E ainda se estimula que todo mundo tem revólver. E ainda tem bancada da bala lá dentro do Congresso, dizendo claramente que um quadro como esse tem que armar todo mundo. Você imagina, se já morre 60 mil pessoas, botando revólver na mão de todo mundo, vamos parar a onda aqui dentro. Por quê? Porque tem indústria querendo vender revólver, querendo vender arma. Então vamos estimular isso em um Congresso que, sinceramente, tem promovido talvez os maiores atrasos nos últimos 20 anos. Congresso refratário, um Congresso que é capaz de com respeito, claro, às diferenças e há muitos que estão lá dentro, mas um Congresso que é capaz de revotar a diminuição da maioridade penal, a redução da maioridade penal em 24 horas. Vocês imaginam que se isso fosse em algum país, alguém perdeu uma proposta no dia, o outro disse, não, é a mesma proposta plenária e vota. É muito grave isso, ou seja, não tem regra, não tem nada. Você pede uma proposta, você não pode apresentar a mesma proposta naquele ano letivo, naquele ano você tem que esperar pelo próximo, para você colocar a proposta, e votaram em 24 horas, e aprovaram. Aprovaram em função de uma histeria que toma conta do Brasil, que não consegue construir uma política pública nacional, não consegue ativar as outras políticas sociais, que são importantes, e simplesmente acha que vamos aqui estimular a população para qualquer coisa, e uma delas é arma. E isso, sinceramente, no meu entender, não acaba bem. Né? Qualificação, estabelecimento de metas de redução. Agora, em fevereiro, o Estado pagou 8 milhões e 300 mil reais aos profissionais de segurança por atingir metas. E redução de CVLI. Reduz, aí a gente paga. Reduz e paga. Ou seja, teve soldado que recebeu 2 mil reais, por exemplo. Só de Guarabira, daquela região. Por quê? Porque a redução foi maior. Aí a gente está estimulando isso para ver se acrescenta as outras questões e diminui, e reduz um problema tão grave quanto esse, que é exatamente a questão dos assassinatos. Nós temos um monitoramento e eu vou correr aqui. Armas, daí, ó, olha só, olha aí a crônica do desespero, né? Eu vou chamar assim, na minha época, as armas se compravam na feira de Otizeiro. Agora, isso não é arma de feira de Otizeiro, amigo. Isso é arma de esquema grande. Como é que você apreende? Veja bem, você apreende em 2010, 1.709, aumenta 28% em 2011, 26% em 2012, aumenta 1,4% em 2013, 6,4% em 2014 e 32% em 2015. Armas apreendidas. Ou seja, quanto mais você retira, mais aparece. E ninguém vem dizer que vem da feira de Otizeiro, porque não vem da feira de Otizeiro. Você tem um grande esquema de armas aqui dentro, no Brasil como um todo, claro, evidentemente que tem. Você apreender
10,6 armas por dia as polícias apreendem. É muita coisa. Né? E você enxuga gelo, porque por mais que você apreenda, mais aparece. Você apreende e está lá, sabe, o cidadão de noite está rondando para fazer alguns assaltos, apreende, aí chega no outro dia alguém com 600 reais, aí libera. Por quê? Porque tem um padrinho. E aí vai. E as armas, não tem nenhum problema, vai ter duas à disposição. E sem precisar fazer licitação, não é? Sem precisar correr atrás de dinheiro, sem precisar, sabe, cortar de uma canta ali, outra acolá, para poder juntar dinheiro e tá aí. É uma situação, foram 15 mil armas em 5 anos. 15 mil armas apreendidas aqui dentro desse estado em 5 anos. É muita coisa. É, ao lado de Santa Catarina, os 2 maiores índices do Brasil. Santa Catarina primeiro, depois Paraíba, né, de apreensão. Santa Catarina está lá na fronteira, lá de Paraguai, de Argentina, né, nós estamos aqui do outro lado. E é um monte de arma que não acaba mais. Aqui, o comportamento também das drogas apreendidas, 2011 a 2015, né, quilos, né, 13.844, 11 mil quilos nos 5 anos. População carcerária, observe aí esse outro dado, também cresceu 34% de 2011 a janeiro de 2011 a janeiro de 2016, né? Com esse adendo que eu coloquei, aliás, com 2 adendos, né? Esse dos presos provisórios, que precisam naturalmente ter uma agilização, né? Que não é a agilização do Poder Executivo, e o outro é do semiaberto. Porque eu fico aqui imaginando, alguém no semiaberto está durante o dia todo no meio da rua, tal, lá vai, aí de noite vai dormir na dependência do Estado. Do Estado, não é da Paraíba, de qualquer Estado, do Estado. Dependência pública. Né? Eu não consigo entender até hoje qual é o sentido disso. O sentido inicial era dizer, não, eu sei onde você está, portanto você tem que se apresentar todo dia. Hoje em dia isso não é mais tão necessário. Hoje em dia você tem tornozeleiras, você tem uma coisa, tem outra. Deixa o cara lá perto da família. E ao mesmo tempo está sendo monitorado. Já que ele passa o dia na rua, não tem por que ir para um presídio à noite para poder ficar lá. Né? Porque isso nos dá uma superlotação. Isso dá até um certo alguns contatos que não são bons não, porque o jogo muitas vezes é pesado. O cara está, olha, tu vai ter que fazer tal coisa na rua e faz, porque senão a família sofre, senão ele mesmo sofre. Então, quebrar esse vínculo é importante, sinceramente. Né? E é preciso que a gente mude um pouco a concepção que existe no nosso país, mude um pouco a concepção, porque é muita dificuldade para que o Congresso, porque tem coisas que passam pelo Congresso, para que o Poder Judiciário nacionalmente, né, possa talvez assim, mudar o foco. Nós precisamos mudar o foco. Da forma como está muito o crescimento, né, a mesma coisa, cresceu 13,8%. O exemplo de Cabedelo é um exemplo que eu gostaria de falar aqui, porque a Severia em Cabedelo, aqui próximo, era uma das maiores do estado. Está aqui, ó, 117 em 2010, 140 em 2011, 140 pessoas morriam em 100 mil habitantes. É coisa demais. Além do Renascer, é uma carnificina, certo? A gente tem um programa chamado, o Estado tem um programa chamado Programa de Inclusão Social através da Música e das Artes. É o PRIMA, são orquestras sinfônicas de crianças e adolescentes da rede pública e que moram em comunidades
socialmente fragilizadas, vulneráveis, né? Lá em Cabedelo, um dos maestros estava lá tal, e regulando um pouco uma criança de 8 anos que toca violino e tal, e o menino irritado, e ele regulando para que ele pudesse, e ele olhou assim para o maestro, um adolescente, deve ter uns 18 anos, 17 anos, não sei, aí disse: olha, eu só não lhe dou um tiro na cara porque eu adoro tocar violino. Mas ver que coisa impressionante. Mas ele disse sério. O cara gelou naturalmente, porque ele disse sério. E no outro dia ele estava lá. Porque tem um monte de gente que a referência de vida é outra. Às vezes a gente quer julgar as pessoas por uma referência de vida porque não conhece a realidade que as pessoas estão ali. É outra realidade. A realidade é outra. Se você der alguma bobeira, o cara lhe tira a vida, porque a vida não vale muita coisa. Então, uma cidade próxima aqui, encostada, com um padrão de vida que deveria ser muito bom, porque tem dinheiro para isso, né? Ter 140, 117 homicídios severos por cada 100 mil habitantes, mas vê a curva em Cabedelo por conta dessa gestão, desse modelo de gestão. Se você juntar o Ministério Público, juntar o juiz lá, né? Os dois trabalhando bacana, com o delegado, com o comandante, olha lá, e chegamos a uma redução de 76% de 2011 a 2015. Né? Dá para cair mais? Dá, vai cair mais, eu tenho certeza disso. Agora, né, você percebe que há um outro. Princesa Isabel. Princesa Isabel é a primeira CVLI, a primeira AISP, Área Integrada de Segurança Pública, que a gente conseguiu baixar da taxa da ONU, preconizada pela ONU. Está aqui, ó, 9,49 no ano passado, né? Tem 84 mil habitantes, 7 municípios, e nós fomos aqui caindo, ó. De 2013 fomos caindo. Era uma AISP com problema, porque quando ela aumentou aqui, ó, de 14 para 21, nós mudamos o comando e se retomou o trabalho, ó, e 9,49, ou seja, é uma AISP que sabe, que tem dado um resultado importante e interessante. O bairro São José, olha só, teve em 2011 o São José, em 2010 teve mais ainda, teve 37 homicídios ali dentro daquele bairro bem pequeno. Sabe quanto teve em 2015? 2. O bairro São José era um bairro que todo mundo passava ali com o maior medo da bala, de tudo, baixou para 2, né? Ou seja, você tem uma política que ela, tendo uma capacidade de se expandir, ela vai gerar resultados, né? De ter uma capacidade maior de investimento, vai gerar resultado. Agora, é preciso criar condições na sociedade, para que a sociedade possa participar disso, porque isso não é coisa de um governo, nem pode ser, isso tem que ser coisa de Estado. O Estado, ele independe de um governo, de um governante, porque senão vai ficar mudando a todo tempo. Essa tem que ser uma política de Estado, né? E só pode ser uma política de Estado se a população conhecer primeiro, perceber que há um caminho a ser trilhado. Mas o bairro São José é algo que para mim, eu sinceramente achava muito difícil a gente chegar a um ponto desse, mas está cedendo, as coisas estão sendo, né? E você não vê casos de abuso, você não vê, sabe, você vê lá porque a grande maioria das pessoas ficam aliviadas. A grande maioria ficam aliviadas, porque não é brincadeira. O cara, às vezes, está lá, 2, 3 casas, controla 300. E controla no pau. Na lei do silêncio, na lei do... Enfim, numa realidade, repito, que é muito... Aqui, Campina Grande, né, uma redução de 26% de 2010 até 2015, né, tinha 199, agora ano passado chegou a 147,
Bahia é um outro caso bacana, né? Também o Ministério Público e a Justiça trabalham bem juntos. Tinha uma taxa de 78, baixou para 45, ainda é alta a taxa. Compreendam isso, ainda é alta. Porém, existe uma curva ascendente, uma descendente, melhor dizendo, que nos dá. E, finalmente, João Pessoa, do município Bahia, a taxa, né? Está aí. E João Pessoa tinha 516, 594, foi baixando. 481, 470. Né? Isso não aparece, repito, na mídia. O que aparece na mídia é que estourou, é que está como nunca teve, que é uma desgraça que chegou num ponto que, sabe, insuportável. Não é verdade. O valor da verdade, da informação, ela precisa ser sagrada. Isso não exclui, por exemplo, o comentário dos analistas. Não, aí é comentário, aí é pessoal. Eu acho errado isso, isso e isso, pá, aí está certo. Agora, você não pode produzir a notícia para poder moldá-la a uma determinada realidade. O Brasil tem que ter muito cuidado com isso, porque acima de partido político, acima de governante, acima do que quer que seja, você tem um bem que talvez, se para alguns não preste agora, que são regras democráticas, que é democracia, daqui a algum tempo, pode custar muito caro. Pode custar muito caro para todos nós. Aqui, isso aqui era demais, rapaz. Eu respondi 597 vezes essa tal dessa pesquisa, dessa ONG, rapaz, uma ONG mexicana. Esses caras são malucos. Eles pegam um trimestre, sabe, de um ano, fazem uma projeção e soltam. Aí disseram que João Pessoa era a sexta cidade mais violenta do mundo. Isso aqui foi imaginando de eleição, um prato cheio, né? Era uma loucura. João Pessoa, eu digo, mas gente, será que João Pessoa tá assim, quer dizer, Cabul não é mais violenta não? Não, João Pessoa é mais violenta do que Cabul, né? E por aí vai. Fizeram, e com uma concentração enorme no Nordeste, ou seja, tinha um foco muito grande nessa coisa do desenvolvimento do turismo, né, presente aqui, e aqui foi algo que estampou todas as notícias, ou seja, os dados oficiais não tiveram capacidade de superar uma mentira, uma manipulação dessa. Impressionante. Era algo assim que você dizia, mas está aqui os dados. Não, mas a ONG mexicana está dizendo que é a sexta cidade mais violenta do mundo. E quem podia discutir? Né? Ou seja, até que ponto vai o direito de você fabricar e reforçar uma informação que todo mundo sabia, qualquer pessoa sabe que não é verdadeira, até mesmo porque o mundo está cheio de violência, de cidades violentas. Não é essa cidade aqui que seria a sexta mais violenta do mundo, convenhamos, né? Qualquer pessoa de bom senso. Porém, existe uma coisa chamada partidarização da notícia. A partidarização da notícia é muito ruim. Repito, você tem como fazer um combate a um governo que você não gosta, você tem como fazer um combate a um político que você não gosta, ou a política pública que você discorda, de uma forma muito mais eficiente do que simplesmente estar brigando com coisas que pedem talvez alguns incautos, tal, mas que tem o seu limite, né? Aqui, essa mesma ONG, ela reconheceu que estava errada, porque ela pegou um trimestre do ano passado e reproduziu para o outro ano e no ano inteiro, em cima de uma pessoa. Conseguiu fazer isso, porque isso não se faz, né? Do ponto de vista de segurança, você não pode fazer. Se você pegar o mapa mês a mês, por exemplo, em janeiro desse ano, nós diminuímos 22% em relação a janeiro do ano passado. Em fevereiro, diminuímos 6% em relação a fevereiro do ano passado.
Agora em março, ontem estava empate, hoje está menos 3,8%. No final de semana pode ser que ultrapasse, pode ser, porque isso é muito, é assim mesmo, né? Então você não pode pegar 3 meses e dizer, não, eu vou fazer uma projeção para o próximo ano. E isso é o que aconteceu, né? E está aí alguns recortes, algumas coisas e tal, e sempre a afirmação, né? Tem acordo. Quem disser está ali, doutor Cláudio, dizendo, não, ele assina, não, é assim, está acabado, olha o título. Aí são alguns dados ainda sobre essa história que rendeu, que não teve mais. João Pessoa conseguiu, neste ano passado, cair dos 60, observem como é grande, né? Mas era 81 em 2011, em 2010 era maior, aí caímos dos 60, e esse ano nós vamos cair mais ainda, né? Vou correr aqui. O PROERD, isso é um programa que tem, enfim, falando naquelas coisas que você precisa evitar, algumas prevenir e tal. Em 2008 foram 3 mil crianças, em 2013 23 mil. Isso é um programa da polícia e tal. Isso aqui é programa aí lá do Mandacaru. Outra notícia excepcional, época de eleição também. Toque de recolher. Bairro de São José, toque de recolher. O cara começou na internet, no Zap, começou isso. Ele é uma pessoa que foi identificada, era um militante e tal, contrário, começou isso aqui. Rapaz, o cara conseguiu, o cara não, o Pânico conseguiu fechar o shopping. Aquele shopping não fecha, não deixa de ganhar dinheiro nem a pau, mas nesse dia fechou. Porque foi uma paranoia, fechou tudo. A universidade fechou tudo aqui dentro. Todo mundo lembra, a cidade ficou deserta. Isso é de uma seriedade. E todo mundo reproduziu. Blog reproduziu, TV reproduziu, rádio reproduziu. E aquela coisa, olha, o toque de recolher, vão atacar todo mundo, vão invadir as residências, vão invadir as... E nós tivemos um toque de recolher que não tinha nada, não havia nenhum indício disso. Porque a polícia tem seus meios, né? Ninguém aqui também é bobo de achar que, sabe, o pessoal tem suas informações, trabalha com isso, afinal, é o trabalho deles. Aí inventaram isso para poder dizer que não havia segurança. Né? Não havia segurança. Aí se cria o fato de que havia um toque de recolher dado por pessoas do bairro São José. Por quem estava lá, né? O que era absurdo. Essa aqui foi em Campina. Vocês lembram? Se queimou ônibus. Rapaz, no primeiro ônibus que foi queimado, a informação também circulou da mesma forma. Eu não queimo a minha língua de jeito nenhum quando eu digo, quando eu digo não, nós sabemos, nós temos prova. Quer dizer, o Zap fica lá, todo mundo tem, né? Quando uma coisa partidarizada, tinha um processo de eleição, era abril, maio, aí tocaram fogo ali no ônibus, a polícia prendeu logo o cara, quando ia tocar fogo do segundo, tá? O clima de histeria se espalhou, prenderam até um daquele motoboy que entrou de capacete para comprar uma pizza, comprar um negócio, levaram, tal, achando que o cara ia assaltar, o cara não tinha nada com ele, não tinha, tá? E esse e foi dado por todo canto como uma falta de segurança, né? Como o caos que o Estado estava, porque não conseguia debelar algo que a polícia simplesmente prendeu. Os 3 estavam fazendo, e estavam fazendo, sabe por quê? Por um conflito dentro de Serrotão. Houve um conflito dentro de Serrotão, fora uma gangue matou o filho do cara que estava lá dentro. Lá dentro, a outra pegou o cara, e eu vi o vídeo, e até hoje eu não esqueço, e ainda bem que aquilo não circulou, porque se tivesse circulado eu nunca vi algo tão terrível, entendeu? Um negócio maluco, foi retalhando e filmando e retalhando, um negócio
horrível, terrível. Então, aquilo desencadeou isso aqui fora, e que foi estimulado em função de um danado de uma eleição que eu teve. Para terminar, me desculpe estar falando muito, mas eu tenho que seguir aqui esse roteiro. Para terminar, eu falei sobre despartidarização da notícia. Isso serve para todo canto, né? Isso serve para tudo, né? Isso é só uma opinião minha, não estou dizendo que ninguém tem que concordar ou discordar. Só uma opinião. Eu acho que, efetivamente, nós estamos esticando essa corda com esse e com outros temas de uma forma muito delicada. Muito delicada. Eu acho que Ministério Público de Justiça é para funcionário. Sabe? Se tem culpa, prove-se a culpa e condene-se. É assim. Agora, não dá para mexer com institucionalidade quando sem culpa formada. Porque aí vale tudo. Se vale para um, vai valer para outro daqui a pouco, e vai valer para outro daqui a pouco. Não dá para a gente ultrapassar os limites das regras. Não dá para você criar. Eu estava aqui na universidade, viu, Godoy, há um mês e meio, eu fiz um debate, eles me chamaram, o professor Rubens me chamou, eu não vou lá. Aí eu disse uma coisa que ele ficou perguntando o que era, e eu senti aquilo, né? Dizia, rapaz, nós estamos entrando num período difícil, período de uma espécie de estado policial. Tudo tem que ter regra na vida, né? A histeria, ela não pode se sustentar só enquanto histeria. Se eu sou contra determinado partido, eu tenho o direito de expressar isso, está correto. Se a conjuntura é péssima e tem gente que precisa pagar, que pague. Agora, você não pode subverter algo que é tão fundamental para nós e para os nossos filhos. Nós somos filhos nós somos produtos de uma era, sabe, que é preciso ter muito cuidado. Não dá para o país ser movimentado pela mídia. Não é correto isso. Não é correto isso. Repito, eu não tenho qualquer procuração, e falo mesmo, não tem essa história. Tem culpa, tem que responder por ela, dentro dos princípios de legalidade. É assim que se age. Agora, você não pode espetacularizar a notícia, condenar antes de ser simplesmente, está todo mundo condenado. Eu lembro que uma vez aqui, não sei se, mas veio aqui, um caso aqui que vieram investigar alguma coisa, me botaram no meio. Quando eu acordei, estava lá numa manchete. Eu disse, como é a história? Aí eu fui para cima, né? Amigo, eu vou para cima. Aí mais nunca falaram. Mas fui para cima, nada a ver eu tenho com aquele negócio. Aí todo mundo com medo. Rapaz, não pode fazer isso não, porque é com a Polícia Federal. Eu vou fazer o quê? Não é possível fazer isso. É preciso que a gente tenha um mínimo de cuidado com as instituições. Porque, repito, quebra para um, vai quebrando. E a gente vai pagar caro por essa quebradeira generalizada. Não é? Eu, sinceramente, repito, a impunidade é a pior coisa. A impunidade é ruim. E tem uns que precisam dar mais exemplo do que outros, sinceramente falando. Uns precisam dar mais exemplos do que outros pela trajetória. Agora, olhar para o país dessa forma, ver a instituição Presidência da República ser grampeada, ser colocada em rede de televisão, é muito sério. Você imagina o que pode acontecer daqui para frente. É muito sério. E vou ser muito sincero, o partido majoritário precisa explicar muita coisa e tem que explicar. É assim que as coisas são. A democracia é essa, tem os dois lados. Agora, você pensar que quem grampeou aquilo pode ter grampeado outras conversas, inclusive com outros chefes de Estado, com isso, com aquilo, e vai para onde isso? Porque isso não foi para o processo.
Vai para onde isso? Eu estou muito preocupado e estou trazendo isso para essa discussão aqui. Né? Porque, no fundo, nós estamos falando de quê? De ética. Nós estamos falando da ética da informação. É isso. A ética da informação. É claro que, enquanto pessoa, cada um daqui pode, majoritariamente, ser contra o governo, ser contra aquilo, ser contra o governo do Estado, ser contra a prefeitura. É o jogo. Esse é o jogo. É bom que assim seja. Né? Até mesmo porque rodízios são bons. Oxigênio. Não tem nenhum problema. Agora, é fundamental que os limites sejam preservados. Porque se a gente não preservar os limites, quando é bom para a gente, quando for ruim, aí isso, como tudo na vida, tem um efeito também de retorno. Eu confesso a vocês, para finalizar a minha longa e talvez chata apresentação, eu confesso a vocês que eu estou muito preocupado com isso e sonho com o dia em que a gente consiga, através de uma política pública, diminuindo isso, que o Brasil pare para poder pensar que tem gente morrendo, tem gente voltando a passar fome, tem seu Pereira, conhecido mesmo, tem milhões de seu Pereira por aí por fora, que trabalhava em construção civil, que parou, que não tem mais crédito, e por conta de uma guerra política. Vamos fazer a guerra política e vamos derrotar na eleição. Derrota na eleição. Agora, sem ser na eleição, como é que vai ser? Né? Como é que nós vamos exportar daqui por diante? Enquanto isso, você não tem uma ação do governo federal e uma preocupação, é bom que se diga, da maioria dos estados, para poder formatar uma política única para esse país. Né? E você percebe claramente o problema aumentando, fugindo do controle e simplesmente espetacularizado como algo que dá audiência. Dá audiência, é claro. Alguém estrangular dá audiência, o outro aberto na barriga da audiência, isso dá audiência. Porém, não resolve o problema, agrava o problema. Porque quem vê se acostuma com aquilo e acha que para resolver o problema da abertura da barriga ou do estrangulamento, por que não estrangular também? Por que não abrir a barriga também? Por que não botar o olho por olho, dentro por dentro? Ou seja, por que não restabelecer a barbárie aqui dentro do Estado brasileiro? Eu acho que o Brasil é muito maior do que isso, né? E mais do que nunca, eu acho que a mídia tem um papel essencial pelo fato de entrar sem pedir licença aonde ninguém entra, aonde político não entra, não nada, mas a mídia entra. E se ela consegue pautar algo como isso aqui, como segurança, ter um pacto como aconteceu lá em São Paulo, né? São Paulo não se divulga sequestro, não se divulga não, por quê? Porque quanto mais divulgava, pagou o resgate, a turma ia sequestrava mais, pagou o resgate, né? Não se divulga, tem um pacto com isso, o que é uma coisa fundamental, não é verdade? Ou seja, a sociedade só vive se tiver pactuações. E eu acho que o Brasil, mais do que nunca, precisa dessas pactuações. E acho que as pessoas de bem, nesse país afora, que ainda tem muitas, é bom que se diga, precisam chamar para si a responsabilidade de fazer essa grande pactuação, né, e tocar adiante o país, para que esse país volte a se movimentar, volte a crescer e volte a gerar aquilo que é fundamental para todo mundo, que é vida, né, crescimento e desenvolvimento. Me desculpem pela hora avançada, mas eu precisava dizer algumas dessas coisas. Muito obrigado e muito boa noite.